Prontinho, pode iniciar. Obrigado. Pessoal, boa noite. Nós vamos hoje para a nossa segunda aula de administração e gestão empresarial. Tudo bem com vocês? Beleza. Então, qualquer dúvida pode parar, pode perguntar, tá, pessoal? Pode mandar no chat, se não quiser falar. Se quiser, falar no microfone, que aí eu vou respondendo vocês durante a aula. A primeira aula a gente viu um pouquinho sobre o histórico da administração e, os sistemas que nós tivemos, um pouco sobre administração científica. Hoje a gente já vai mais para o ambiente organizacional. A gente vai ver um pouco sobre ambientes, como as organizações funcionam, quais são os níveis que a gente tem dentro da organização. Então, continuação, se eu não me engano, é da página 36 até a página 56, é algo do tipo, tá? Que fala mais sobre ambiente organizacional. Não vai pegar todo o conteúdo, vai faltar um pouquinho, a gente começa a falar de macroambiente hoje e termina na próxima aula, mas a gente vai ver essa questão aí de ambiente organizacional. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é uma organização? Eu lembro de já ter inserido um pouco esse conceito na última aula com vocês. A organização é uma palavra que vem do grego, que é organon, que significa instrumento ou aquilo que se trabalha. De uma forma mais simplificada, a organização é uma maneira que as pessoas e recursos se organizam para atingir um objetivo. Então, todo grupo de pessoas ou de recursos que estão reunidos para atingir um objetivo comum são chamados organizações. Nem sempre a organização vai ser uma organização com lucro, vai ser uma organização que tenha uma atividade financeira. Igual a gente viu que existem as ONGs, que são as organizações não governamentais. As ONGs, a maioria delas ali, elas trabalham com recursos financeiros, mas não é o objetivo delas o lucro. Enquanto uma organização privada, o objetivo dela é o lucro. Ninguém vai abrir uma loja para não vender, ninguém vai abrir uma padaria para não ter o lucro ali. Agora, as organizações não governamentais, elas já não focam no lucro. Elas focam no trabalho social, na defesa do meio ambiente, depende do foco de cada um. Aqui tem alguns exemplos, a gente tem a organização escolar, por exemplo, que reúne ali alunos, professores e gestores trabalhando juntos, pelo aprendizado, pela difusão do conhecimento, pela alfabetização. Aí tem diferenças, tá, gente? Tem diferença da escola pública para a escola privada. Uma escola pública é uma organização escolar pública, o objetivo dela é o aprendizado, não é o lucro, certo? Então, às vezes, vocês podem ver ali, vamos pensar numa faculdade. Uma faculdade federal, não sei se vocês já tiveram contato, conhece alguém que estuda, assim, a gente brinca que a gente não paga com dinheiro, a gente paga com a alma, porque o objetivo deles não é, ter muitos alunos, porque não é lucro, por ser uma faculdade pública. O objetivo é que o aprendizado seja de qualidade. Então, assim, a dificuldade de muitas universidades públicas é muito mais elevada do que da faculdade particular. Logicamente, tem suas exceções, mas no geral é assim. As faculdades públicas são mais difíceis de entrar e são mais difíceis de ficar, porque, assim, você tem uma grade de conteúdos muito grande, você tem uma exigência muito maior, às vezes, do que uma faculdade particular. No questão do ensino particular, de uma faculdade particular, eles precisam ter muitos alunos, porque senão eles não vão conseguir pagar os professores, pagar o prédio, pagar as despesas, enquanto na faculdade pública, quem paga é o governo, que não é o governo, que na verdade somos nós, através dos nossos impostos. Então, independente se o professor vai dar aula para 1 ou para 40 alunos, ele vai receber esse salário, que é número que vem ali de um recurso público, enquanto na faculdade privada, na iniciativa privada, a quantidade de alunos vai ser ali algo que vai impactar muito, no salário do professor, na estrutura, etc.
ok? Então, a gente tem esses dois tipos. Na organização escolar privada, né, o objetivo é o lucro, gente, né? Depois vem o aprendizado, né? Porque senão ela não funciona, certo? Então, assim, né, infelizmente, na instituição privada, o objetivo é o lucro. Trabalha-se como outro objetivo o aprendizado, mas o objetivo maior, o principal ali é o lucro. Organizações empresariais, né, são equipes e recursos reunidos para produzir bens ou serviços, retornando lucro também, certo? Então, eu vou abrir uma empresa, né, de consultoria na parte de meio ambiente, né? Logicamente, eu vou falar para os meus clientes que o meu objetivo é cuidar do meio ambiente, mas não é, porque senão eu não abriria uma empresa, eu abriria uma ONG, certo? Então, quando eu tenho uma empresa, o meu objetivo é o lucro. Depois vem os outros, né? Só que ninguém fala isso. Eles colocam os outros objetivos na frente para ficar mais bonito. E a gente tem a organização social, que é, né, por exemplo, aí, né, as ONGs, uma outra organização social, né, algumas igrejas, né, alguns, como é que fala, alguns cultos religiosos ali, que as pessoas se organizam, né, com o objetivo de ajudar, né, as pessoas, né, dando alimentos, né, fazendo ali, né, tem muita gente que vai, por exemplo, nos presídios para conversar com as pessoas, nos hospitais, etc. Né? Então, são organizações sociais que têm um interesse comum, né? Só que aqui não é o lucro, certo? Então, todas são organizações, porém a gente tem essa diferença, né? Aqui a organização escolar, ela entraria como uma organização pública, certo? Pública que é, né, mantida pelo governo. A gente tem várias organizações públicas, né? A escola pública, a gente tem aí o hospital público, é uma organização pública, né? A gente tem, por exemplo, aí, né, tem algumas prefeituras aí que tem um restaurante popular, né? É público isso, né? Tudo aí, né, que é o objetivo não é o lucro, o objetivo é o bem da comunidade. A organização empresarial seria ali uma organização privada, né, onde o objetivo é o lucro, e a organização social é como se fosse uma ONG. O objetivo é o bem comum, só que nem sempre vai ter a ajuda do governo. Ela não é mantida pelo governo. Ela pode ter ajuda, mas ela não vai ser mantida pelo governo, completamente mantida pelo governo. Certo? Nossa sociedade, então, é formada por diversos tipos de organização. Desde que a gente nasce, a gente está dentro de uma organização, né, que é a organização da família. A família da gente é uma organização, que é um conjunto de pessoas, né, lutando ali por um objetivo. Né? A minha família, por exemplo, nosso objetivo era sobreviver na época. Né? Hoje em dia, graças a Deus, né, a gente conseguiu, né, chegar ali a um certo ponto que não é mais o objetivo sobreviver. O objetivo nosso agora é crescer profissionalmente, etc. Então, dentro da sociedade, a gente já nasce dentro de uma organização, que é a família. Né? Passamos a maior parte de nossa vida como membros de várias outras organizações. A gente começa a vida escolar, né, religiosa, algumas pessoas que têm religião aí, organização esportiva, empresa, etc. Né? Então, se juntou duas pessoas ou mais trabalhando de forma estruturada para alcançar um objetivo específico, é uma organização. Né? Vocês vão fazer um trabalho de escola, né? Vai reunir aí quatro pessoas para fazer, por exemplo, um grupo de trabalho. Vocês formarão uma organização temporária, né? Aquele grupo para fazer aquele trabalho. Depois que acabou o trabalho, se ninguém matar ninguém, porque sempre dá briga, né? Aí vai desfazer essa organização. Organização em administração de empresas. Na administração, a organização ela é considerada como uma entidade social formada por pessoas que trabalham de forma coordenada, com divisão de tarefas e responsabilidades, visando um objetivo coletivo. Então, vamos lá, né, esmiuçar esse conceito. Trabalham de formas coordenadas. Então, a gente tem chefia, a gente tem hierarquia, existe algo ou alguém que coordena as atividades. Né? Aí, como é que isso se traduz para a gente? Né? No plano nosso de cargo.
né, no escrito ali das suas funções. Né? Você tem uma hierarquia e tem ali as suas funções. Divisão de tarefas e responsabilidades. É onde você, né, separa os cargos de acordo com tarefas e responsabilidades, né, e, consequentemente, questão de pagamento, de benefício, etc. Então, isso, na administração, é considerado uma organização. Então, eu tenho que ter coordenação e eu tenho que ter divisão de tarefas, certo? E o objetivo ali é coletivo, é manter a empresa funcionando, lucrando, para que as pessoas possam, né, receber seus salários, né, seus dividendos ali que seja, né, e continuar, né, correndo atrás dos seus outros objetivos. Então, os nossos elementos centrais dessa entidade social são pessoas, né, que vão trabalhar juntas de forma coordenada, objetivos, que eles se dividem em metas coletivas que vão orientar as ações, né? A meta da semana, vamos bater a meta do mês. Né? Como eu falei na última aula, a meta é como se fosse uma escadinha, o objetivo está lá em cima, as metas é esse objetivo particionado. Né? A minha gata quer participar da aula. Recursos humanos, financeiros, tecnológicos, físicos, etc, etc, etc. É o que você for precisar para garantir, né, a sua produção, a sua atividade, o seu serviço. Né? Por exemplo, o nosso aqui, que é uma aula online, né, nós temos recursos humanos, que somos nós, temos recursos tecnológicos, né, eu estou no computador, vocês estão no celular, então a gente precisa dessa tecnologia, precisa da internet, precisa aí da mediação da tutora, né, tudo isso daí entra também como tecnológico, a tutora entra como os dois ali, humano e tecnológico, né. Físicos nossos, a gente até que não precisa tanto, porque é EAD, né? E financeiro, necessita. Né? Vocês pagam pelo curso, né? Eu recebo pelas aulas, etc. E divisão de tarefas. Responsabilidades distribuídas entre os membros. Né? A minha é dar a aula. A da tutora é iniciar a aula, botar a aula para gravar. Né? De vocês, assistir a aula, tirar as dúvidas, trazer as dúvidas para a aula para a gente discutir. Né? Então, um exemplo aí de como essas organizações, né, são separadas ali, o que, que a gente tem dentro de uma organização. A gente falou aqui muito da parte, né, empresarial, visando o lucro, etc. Agora vamos falar um pouquinho sobre as cooperativas. Vocês já devem ter ouvido falar de cooperativa, né? Atualmente a gente tem muito banco de cooperativa que trabalha ali com taxas reduzidas, com melhores propostas de empréstimo, etc., né? Que são bancos, apesar de ser uma sociedade, uma empresa, né, bancária, ela vem de uma cooperativa. Então, teoricamente, esse banco não busca lucro igual um banco que não é uma cooperativa. Então, um tipo especial ali de organização é a cooperativa. Como é que ela se baseia, gente? Colaboração e associação de pessoas com os mesmos interesses. Onde esse grupo de pessoas busca vantagem comum em suas atividades. A gente vê muita cooperativa na parte do agro, né, onde pequenos produtores se unem ali para conseguir melhores preços na hora de vender seu produto, para conseguir ali um arrendamento maior de terra, né, insumos de qualidade, etc. Né? São, né, como se fossem pequenas empresas juntas ali, fazendo essa cooperativa para buscar vantagens econômicas juntos, porque se for cada um por si ali, vai ficar mais caro. Né? Imagina, por exemplo, aí o frete, né? Eles podem dividir o frete, eles podem fazer uma compra maior e dividir entre eles ali, né? E conseguem um preço melhor. Então, isso são as cooperativas, certo? Como fato social, o cooperativismo promove o progresso pela soma de esforços entre pessoas em situação desvantajosa de competição, garantindo a sobrevivência coletiva. Por exemplo, no agro, né, as pessoas ali, os pequenos produtores se unem para poder bater de frente com os grandes produtores, porque senão eles não vão conseguir preços competitivos no mercado.
Né? Como assim? Eu vou comprar 10 quilos de fertilizante, porque a minha lavoura é pequena. Não é 10 quilos, não, vamos lá, 100 quilos. 10 é muito pouco. 100 quilos, porque o meu terreno ali é pequeno. Né? Enquanto o meu vizinho, que é dono de vários e vários e vários hectares ali, vai comprar 10 toneladas. Então, para ele, vai sair muito mais barato o preço da produção, que vai dividir, né, essas 10 toneladas de fertilizante para toda a produção dele. Além dele conseguir um desconto maior, porque ele está comprando em grande quantidade, né, ele vai conseguir ali, né, uma redução no preço de custo dele. Consequentemente, ele aumenta o lucro. Né? Eu, como pequeno produtor, eu não consigo bater de frente, porque senão eu tomo prejuízo. Então, ele consegue vender a batata ali, estou chutando valores, tá, gente? A R$ 1 o quilo. Né? Porque ele pega ali e dilui todos os seus gastos, né? Na quantidade que ele produziu, então ele tem um custo unitário muito baixo. Então, ele consegue vender a um preço mais competitivo, um preço mais barato, ainda ganhando lucro. Vamos dizer que ele produz essa batata a 50 centavos o quilo e vende a R$ 1. Ele já tem ali 100% de lucro. Enquanto eu, um pequeno produtor, né, para eu produzir 1 quilo de batata, por exemplo, eu vou gastar 90 centavos. Porque para mim as coisas ficam um pouco mais caras. Porque, por exemplo, quando eu compro 100 quilos de fertilizante, eu vou pagar um frete inteiro. Né? Enquanto o meu colega lá do lado, ele comprou 10 toneladas, ele vai pagar um frete só também. Então vai diluir. Então o custo diminui. Consequentemente, o lucro aumenta. Então, as cooperativas, elas vêm para diminuir um pouco essa diferença. Porque aí eu, junto com o meu colega do lado, que também tem uma pequeno empreendimento, e a gente compra junto. Né? A gente junta vários ali, compra todo mundo junto. Aí já consegue diluir mais o custo, né? Deixando o meu produto, né, competitivo com os grandes. Né? Que aí essa parte aqui, né? Garantido uma sobrevivência coletiva. Né? Porque se a gente tivesse somente multinacionais, somente empreendimentos grandes, a gente ficaria à mercê deles. Né? A gente não consegue ter vantagem competitiva, não dá para bater de frente. Né? E, infelizmente, a maioria das organizações, né, internacionais, aí, né, mega organizações, o intuito delas é dominar o mercado. Né? É ser um maior produtor daquilo e poder botar o preço que ela quiser. Né? Acabar com a sua concorrência, né? E poder colocar o preço que ela quiser, porque não tem ninguém que consiga bater o preço dela. Né? Então, as cooperativas, elas ajudam a diminuir essa diferença. Como fator econômico, né? Atua reduzindo, como eu falei com vocês, custo de produção, obtendo melhores condições de prazo, de preço, né? E edificando instalações de uso comum para todos os membros. Esse exemplo do fertilizante, por exemplo, né? Não sei, o pessoal do agronegócio aí, que vai trabalhar com agronegócio, ou que já trabalha, ou que está fazendo o curso. Né? A questão do agro, você vai ter o lucro ali, você vai ter o retorno depois de um longo tempo. Então, no princípio ali é só investimento, né? É só gasto. Porque você só vai conseguir, né, ressarcir um pouco na hora que você vender sua primeira safra, sua primeira saca. Ali. Então, isso, dependendo do que você está plantando ali, vai demorar meses. Né? Então, é meses somente, né, injetando dinheiro ali. E vem uma chuva, vem uma geada, alguma coisa e acaba com tudo. Né? Fica, às vezes, muito à mercê. Então, essa questão, por exemplo, de prazo ajuda demais, porque aí eu compro fertilizante para eu pagar depois que eu colher. Né? Então, eu já vou ter o dinheiro em caixa para poder pagar. Né? Às vezes nem é valor, às vezes é prazo mesmo, porque o investimento inicial é muito grande na questão do agro. Né? Porque vai demorar a produzir. Não é uma produção rápida, não é um produto que eu faço um dia por outro, que eu já tenho retorno rápido. O retorno ali ele demora a voltar para mim, financeiramente falando. Né? Falando ainda sobre o cooperativismo, né? O cooperativismo ele tem, né, 7 princípios ali, que foram aprovados desde
a fundação da primeira cooperativa do mundo, né, que ocorreu na Inglaterra em 1844. Esses princípios são os princípios globais, né, de todas as cooperativas. Né? Primeiro, adesão voluntária e livre. Né? Ninguém é obrigado a participar dessa cooperativa. Então, é voluntário e livre. E também aberta a todos, sem discriminação. Eu vou fazer uma cooperativa, né, dos produtores de batata da região. Então, todo mundo que produz batata pode aderir, independente se eu tenho 1 hectare ou se eu tenho 1.000 hectares plantados. Certo? Então, ela é livre e voluntária, sem discriminação. Né? Ah, o fulano não vai entrar na cooperativa, não, porque eu não gosto dele. Não pode. Aí não é cooperativa. Aí você está fazendo um grupo econômico, que é diferente. É igual o tal dos cartel que o pessoal fala aí, que não pode falar muito. Né? Aí é diferente. Cooperativa não, ela é aberta para todos, sem discriminação. Né? A única ali, né, discriminação que teria, digamos assim, é porque vocês têm um objetivo comum. Às vezes a cooperativa não é do agro total, é somente dos plantadores, dos produtores de batata. Né? Cooperativa dos motoristas, aí vai ter ali, né, as regrinhas, né, para entrar pessoas com aquele perfil comercial. Tá? Não é, né, discriminar da pessoa, mas sim assim, o perfil do empreendimento, né, porque aí vocês vão lutar, né, por objetivos comuns voltados para a atividade econômica de vocês. Né? Existe cooperativa de escolas, cooperativa, né, do agro, cooperativa de posto de gasolina, né, e assim vai. Segundo, gestão democrática, né? Então, lá dentro, né, dessa cooperativa, né, tem diretor, tem coordenador, isso daí tudo é votado. Né? Vai ter as assembleias, né? Então, assim, vai ser votado quem que é o presidente da cooperativa. Né? E os votos têm o mesmo peso. Tá? Então, assim, não é porque eu sou o maior produtor da região que o meu voto vai valer mais do que o meu, né, meu colega da cooperativa que tem uma lavoura pequena. Então, os votos têm o mesmo peso. Participação econômica. Membros contribuem e controlam o capital. Então, assim, quem mantém a cooperativa são os cooperandos, né? Através de taxas, né? De eventos, né? Algo que eles fazem ali para manter essa cooperativa. Então, junto o capital de todo mundo, né? E todo mundo vai participar ali de maneira democrática, né? Da utilização desse capital. Autonomia e independência, controle democrático pelos membros. Né? Então, você tem a sua autonomia e sua independência. Né? Tudo vai ser votado. Né? Decisões que afetem mais pessoas dentro da cooperativa serão votadas, né? Serão discutidas para depois serem tomadas. Né? E o membro ali ele pode sair a hora que ele quiser. Né? Desde aí tem as questões de contrato. Né? E às vezes você tem ali no contrato que você tem que ficar 1 ano, etc. Né? Isso daí depende do contrato. Mas tirando isso, a pessoa pode entrar ou sair quando quiser. Aqui era para ficar, pessoal, né? Que aqui tem os 4. Primeiro, aqui era para ficar 5, 6 e 7. Né? Mas aí eu não editei a tempo, né? Não consegui. Mas aqui então seria, né, o nosso quinto princípio: educação e formação. Né? Então, todo mundo ali vai ser capacitado, né? Vai aprender mais sobre aquela atividade para melhor tomar as decisões. Representantes e trabalhadores, certo? Só um momento. Desculpa. Então, assim, tanto aquele que trabalha na cooperativa, né, tanto aquele produtor, quanto, né, os seus representantes. Vão ter que ter essa capacitação. 2, intercooperação. Cooperativas trabalhando juntas em redes locais, nacionais e internacionais. Então, eu tenho uma cooperativa da cidade de Araxá. Né? Essa cooperativa ela vai ter contato e vai, né, trabalhar junto
com a cooperativa de Perdizes, que é uma cidade que tem do lado aqui, com a cooperativa de Tapira, com a cooperativa de Biá, né, que são das redondezas aqui, né, então nacionais e internacionais também. E o interesse pela comunidade. Cooperativas têm que verificar essa questão do desenvolvimento sustentável da comunidade onde elas atuam. Então, ela precisa fornecer para a comunidade um bem comum, certo? Não é somente produzir, não é somente pegar, comprar, né, insumos ali mais baratos. Eu tenho que ter um desenvolvimento também da comunidade. E é bem focado na questão da sustentabilidade. Então, a gente precisa focar também nessa sustentabilidade quando se trata de uma cooperativa, né? Para que ela não morra, para que ela não acabe, que não seja algo ali só dessa colheita e pronto, só desse ano e pronto. Ela tem que se manter, né? E se sustentar com o tempo. Aí o banco, por exemplo, né? Esses bancos de cooperativa, né? Foi uma das formas que os cooperandos conseguiram ali de, né, manter o seu capital, né, conseguir ali vantagens financeiras e desenvolvimento sustentável, porque abriu esses bancos para todo mundo. Né? A gente tem vários bancos aí que eles são abertos para todo mundo, até quem não é cooperado, quem não é da área, vai lá e abre uma conta. Aí você acaba fazendo parte daquela cooperativa. Você vai desfrutar ali dos benefícios que a cooperativa conseguiu, né, através da sua conta no banco. Né? Vai ser uma taxa menor, você vai ter um cartão de crédito com limite maior, né, etc. Aí depende da cooperativa, certo? Então, esses princípios criam uma identidade única para as cooperativas nos mercados em que atuam. Então, seguindo os 7 objetivos ali, né, você vai ter ali sua identidade de cooperativa, né, entre as outras ali no mercado. Tranquilo até aqui, pessoal? Beleza, obrigado, meninas. Só tem meninas hoje? Parece que não, tem meninos também, ó. Tem o Lucas aí. Lucas, Antônio. Então, continuando aqui o nosso assunto, né? O que é uma empresa? Empresa é uma palavra que vem do latim, né? Que significa prender. Daí o termo empreender. Vai prender o quê, gente? Vai prender capital, vai prender recursos, vai prender ali, dependendo ali, como é que fala? Conhecimento. Ela prende. Né? Uma empresa é uma única unidade de produção que combina diversos fatores produtivos para fornecer bens ou serviços à comunidade. Né? Então, eu tenho ali, né, um bem ou serviço que eu vou produzir da minha forma, do meu jeito, né, preso ali. Né? Por isso que vem empreender. Né? No meu jeito de gerir, né, no meu método, na minha receita. Né? A Coca-Cola. A Coca-Cola tem uma receita única. A receita da Coca-Cola. Tentaram copiar aí, várias marcas tentam copiar e não sai igual. Ela prendeu a receita dela. Ela é uma empresa, tá presa. Ok? Que tem nessa empresa? Né? Trabalho, recursos humanos e mão de obra, direção, né? Eu vou ter uma gestão, eu vou ter uma equipe ali responsável pela tomada de decisão, decisões orientadas, né? Através de vários fatores que a gente vai ver na aula de hoje ainda, e capital. Né? O capital não é somente dinheiro, tá? Não é somente o dinheiro que está no banco, entra tudo, todos os recursos financeiros, né, da empresa fazem parte do capital, incluindo instalações, equipamentos, energia, matéria-prima, etc. Né, e até o produto acabado. Ele acaba sendo também considerado capital. As empresas são consideradas uma das mais complexas instituições criadas pelo ser humano, porque a gente tem muitas empresas, muitos ramos aí, e cada dia aparece mais. Né? A gente pega aí algumas profissões, algumas empresas antigas acabaram, outras foram se reinventando para acompanhar aí o desenvolvimento. Né? A gente usa muito o exemplo aí da questão da câmera fotográfica.
Até uma certa época, né, quando eu era bem pequenininho, não existia câmera digital. Era câmera comum, né? E ela tinha um filme que você tinha que bater a foto, levar no local para revelar. Tinha um negativo, né? Aquele filme, levar para revelar. Onde você revelava a foto, você tinha aquele papel lá da foto. Aí veio, né, a questão da tecnologia. Foi, né, inovando ali. Surgiram as câmeras digitais. E tinha uma empresa que era muito famosa, ela dominava o mercado ali de câmeras, de filme, né, de até do papel para imprimir a foto, que era a Kodak. Ela era uma gigante no mercado. Só que aí a Kodak achou que essa questão de foto digital não ia para frente. Ela achou, não, o pessoal gosta de dela impressa, gosta de botar no porta-retrato, né? Então isso vai passar. É uma febre, igual o morango do amor, né? Vai passar. Só que não passou, né? E a Kodak não investiu, né, inicialmente nessa questão de câmera digital, enquanto as suas concorrentes foram, né, investindo. O que aconteceu? A Kodak quase quebrou. Ela perdeu venda demais, porque aí o mercado foi mudando, né? A foto digital a gente tem ela até hoje em dia tudo é digital, né? E ela demorou a acordar para começar a produzir as câmeras digitais, né? Hoje em dia tem ainda e tal, mas, né, ela teve um prejuízo muito grande com isso daí, né? Ela não conseguiu se adaptar. Então, assim, as empresas, por que a gente fala, elas são, né, complexas. As decisões, gente, são muito pesadas. Então, pensa em uma decisão dessa, eles quase quebraram. Olha, é uma coisinha que você tem que analisar muito bem o mercado para que você possa tomar uma decisão assertiva. E a probabilidade de você errar é grande. Tá? Então, as empresas aí, elas sofrem muito com isso. E quanto maior a empresa, pior. Né? Outro exemplo aí, né? Já que é administração empresarial. Né? A gente teve a Natura e a Avon. Né? A Natura, líder de cosmético no Brasil. Né? A Avon também tinha um mercado muito grande, muito representativo no Brasil. A Natura queria expandir, né, seu negócio ali. O que ela fez? Foi lá e comprou a Avon. Comprou a Avon. Só que a Avon tinha, né, os seus princípios ali, né, sua missão, visão, valores, que a gente vai falar depois, diferentes da Natura. A Natura é uma pegada ecológica, é uma pegada ali mais para o meio ambiente, produto natural, etc. Tanto que o nome vem Natura. O Avon não. O Avon era uma pegada mais popular, um preço mais acessível. Então, assim, a Avon ainda testava em animais, né? Os seus produtos não eram veganos, né? Uma série de divergências ali entre as duas empresas. A Natura tentou adaptar a Avon, né? Para que ela ficasse mais com a cara da Natura, para manter ali a imagem da empresa, só que não deu muito certo, ela perdeu o cliente. Perdeu o cliente demais, porque aí começou a elevar o preço da Avon, né? A Avon que tinha o seu mercado ali, né? Um mercado mais acessível, pessoas que, né, que gostavam de produtos mais acessíveis, e a Avon começou a dar prejuízo para a Natura, né? Então foi uma decisão assim para a Natura que não foi boa. A princípio parecia que seria ótimo. Ela pegou ali a segunda maior do mercado para ela, então ela vai dominar o mercado. E não foi o que aconteceu. Né? Ela vendeu a Avon, se eu não me engano, no final do ano passado, né? Eles estão nesse processo de transição, de venda, de separação, né? A Natura ainda administra uma parte da Avon, né? Mas, né, tiveram que separar. Isso deu um prejuízo muito grande para a Natura. Então, essas aí são as complexidades das empresas. Né? Algo que às vezes tem tudo para dar certo, não dá. E algo que tem tudo para dar errado, às vezes dá certo. Eles falam aí que a Coca-Cola ela foi criada a partir que no objetivo era criar um remédio para o estômago, não era uma bebida, né, gaseificada, um refrigerante. Né? Virou o refrigerante mais consumido no mundo. Então, assim, né, é muito complexo, certo?
Peraí que eu esqueci dessa parte aqui, né? Reunindo recursos humanos, não humanos, para alcançar autossustentação e lucratividade. Lucratividade não é difícil alcançar, o difícil é manter. Tá? E quando é novidade, todo mundo compra, você tem um lucro ali, beleza, aí você começa a produzir mais, aí o seu fornecedor fala, ó, tá comprando mais. Você começa a subir o preço, aí você tem que subir o preço também, né? Aí, né, no começo é de boa a lucratividade, o difícil é manter, né? Mesma questão a autossustentação, né? A gente, quase todas as empresas, gente, ela tem aquela curva. No início ela sobe, depois ela dá uma caída boa, depois ela estabiliza. Esse é o ciclo comum de uma empresa, né? Questão ali de valores, questão de lucros, né? Quando é novidade, você tem uma crescente ali bem grande, depois você tem uma queda, cuidado com essa queda, depois você estabiliza. Então você tem que fazer seus cálculos, né? Que vocês vão aprender nas outras disciplinas, fazer, né, a sua parte contábil na estabilidade, não é no pico. Né? Por que que muita empresa fecha? Por que que muita empresa no Brasil não dá conta? Porque ela considera o pico. O pico é algo ali que é extraordinário. Ele não deve ser considerado como dado relevante para fazer, né, o seu plano de negócio. Que você tem que pensar na estabilidade. E alcançar a estabilidade depende muito de vários fatores. Que é estável para você esse mês, mês que vem não vai ser. Às vezes aumenta, às vezes diminui. Depende do seu produto. Eu lembro que na aula passada eu falei com vocês sobre isso. Você tem que conhecer o seu produto para que você saiba inseri-lo no mercado e mantê-lo no mercado. E conhecer o seu cliente. A gente vai falar de marketing também. Não adianta eu querer vender o melhor produto do mundo se o meu cliente não quer qualidade, não quer aquela qualidade. Ele quer preço. Certo? E aí eu vou escolher meu cliente. Eu preciso de um cliente fiel, que qualquer preço que eu pôr ele vai pagar porque ele gosta do meu produto, ele gosta da qualidade do meu produto, ou eu quero um volume maior de clientes atraídos pelo preço. Aí vocês vão medindo. Existem muitas empresas que ganham no volume. Essas lojas, hoje em dia quase não tem mais. Antigamente tinha loja de R$ 1,99. Pegaram a loja de R$ 5. Essas lojas, o objetivo delas, o foco delas financeiro é no volume. Elas ganham um pouquinho por peça, mas um grande volume de vendas, né, traz para elas ali o lucro. Né? Agora, essas lojas mais rebuscadas, essas boutiques, etc., você vê lá, não tem uma mosca andando lá dentro. Mas as estão abertas ali, estão vendendo, porque ali é um produto, né, mais especializado, para um cliente mais exigente, que vai lá comprar. Então, se eu vender uma peça daquele produto, talvez eu já tenha um lucro do mês, dependendo do que for. Certo? Então, isso daí, de acordo com o tipo da minha empresa, do meu empreendimento. Você tem que ver o que você vai buscar, né? Você quer um lucro alto em poucas unidades, ou você quer um lucro alto, né, por volume de unidades. Aí depende do que você vai trabalhar. Dentro das empresas, a gente tem os níveis organizacionais. O que são isso? São níveis hierárquicos. Segue uma hierarquia. Hierarquia vem ali, pessoal, tipo assim, de uma escadinha também, né? Tem quem está mais alto, quem vem depois, igual essa imagem aqui, ó. Não sei se está pequeno para vocês, ó. Eu tenho o chefe maior aqui que manda nesses três, que vai mandar em outros, né? Traduzindo. Isso é hierarquia. Então, dentro das empresas, das organizações, temos hierarquias. Então, a gente tem, né, os nossos superiores. E dependendo do cargo que você estiver, você tem os seus subordinados. Então, assim, a gente fica ali no meio, digamos assim, você vai receber ordens dos seus superiores e vai passar para os seus subordinados. Quem toma a decisão final
Depende do tipo da empresa. Se for uma empresa que é de um sócio só, um proprietário só, perdão, né? Ou dois sócios, por exemplo, né? Quem vai tomar a decisão final são os dois. Agora, essas empresas muito grandes não tem dono, um dono específico, tem as ações que estão no mercado. Aí, né, vai ser igual a cooperativa, vai juntar todo mundo, vai fazer uma reunião, vai ver o que é melhor para aquela sociedade ali, para aquela quantidade, para aquelas pessoas todas que são donas daquela empresa. Né? Diferente da cooperativa, nesse caso, quem tem mais, o voto é mais pesado. Eu tenho 60% da empresa, né? E eu tenho mais ali 8 pessoas com 5% cada um. Então, o meu voto vale mais do que o das outras pessoas. Né? É o tal da sociedade anônima. Então, falando dos níveis organizacionais, a gente tem três principais. Cada um é responsável por certas atividades, né? E resolver diversos tipos de problemas e tomar suas decisões em escala, né? Quem tiver ali embaixo, que a gente vai ver ali no nível mais baixo, não vai tomar decisões gerenciais. Decisões que afetam imediatamente na parte gerencial, né? Vai tomar decisões, né, ali da linha dele, né? Como é que fala? Horizontalmente falando. Quem está no nível do meio é a mesma coisa. Vai ter ali a sua autonomia para tomar certas decisões, mas não vai ter uma autonomia que não esteja no nível dele. É por isso que é decisões em diferentes escalas. Vamos lá para os três níveis. A gente tem aqui, né, do mais alto para o mais baixo, nível estratégia. Esse é o nível mais alto. Onde estão ali os diretores, os executivos, os donos das empresas, certo? Eles que vão tomar as decisões que afetam diretamente a questão financeira, né? Questão, né, de fecha ou não fecha a empresa, vende ou não vende. Né? Então, eles serão responsáveis ali, né, pelas ordens mais relevantes da sua empresa. Muitas das vezes a gente vai ver que esse aqui nem conhece quem está aqui embaixo. Não sabe nem quem é. Às vezes não está nem no país dele. Acontece demais isso aqui, né? Igual assim, a gente tem muita empresa no Brasil que o capital dela, né, é misto e os donos estão fora. O que tem de empresa aqui que a China é dona, os Estados Unidos é dona, nem sabe o que está acontecendo, está tomando decisão. Né? Mas aí a gente tem esse nível estratégico, que é o nível mais alto ali. Né? O dono da empresa, o diretor, né? Aquela sociedade ali de executivos. O nível intermediário, né, é aquele que vai receber a ordem do estratégico e passar seus subordinados, que são ali, ó, gerentes, departamentos, coordenações, né? São cargos um pouco mais elevados, né, porém com responsabilidades mais elevadas. Eu falo muito, né, que o gerente está ali para resolver problema. Ele está naquele cargo para isso. Né? Ele está incumbido de resolver problemas que venham do nível mais baixo aqui, que é o operacional. Para não deixar esses problemas atrapalharem as decisões do nível estratégico. Então, ele vai resolver certos problemas para não chegar aqui em cima. Ele só vai entregar lá em cima aquele que ele não conseguir resolver de jeito nenhum. Né? Ou que impacte demais, né, que precise levar ali para cima. Só um momento, eu vou só fechar a porta aí. Prontinho. Né? Então, o tático aqui são os gerentes, né? Aqueles que são responsáveis por algumas decisões. Né? E por passar também, né, as ordens superiores para a turma operacional. Quem que é a turma operacional? É o que a gente chama de chão de fábrica. É aquele que está ligado diretamente à produção. É a linha de frente. Né? Se for algo manufaturado, se for uma fábrica, alguma coisa, é o que está ali. Né? É o auxiliar de produção. Né? Quem está diretamente ligado à produção. Né? Execução diária de tarefas e procedimentos. Sem esses aqui, esse aqui não existe.
nem esse de cima, né? Então, esses são os nossos 3 níveis aí. O estratégico, o tático e o operacional. Cada nível tem responsabilidades específicas e se complementam, garantindo o funcionamento eficiente da organização. O nível operacional não vai resolver problemas de ordens gerenciais. Quem vai fazer isso? Nível técnico. Oh, perdão. Nível tático. Se ele não conseguir, nível estratégico. Respeitando a hierarquia. Isso daqui, né, se traduz aí, por exemplo, no nosso dia a dia, a gente tem o chefe, o chefe do chefe, o chefe do chefe do chefe, né? Você não pode desrespeitar a hierarquia, né? Eu tenho um gerente ali, eu não vou falar com o gerente, vou falar direto com o dono. Tem muita gente que gosta de fazer isso, mas é errado. Você tem que seguir o nível hierárquico. Porque se ele existe, ele tem um motivo. Né? Então a gente precisa respeitar a hierarquia dentro das organizações. Mesmo que o seu gerente seja um gerente muito ruim, você não pode passar por cima dele. Né? Você não pode ignorar ele e ir direto no nível estratégico. Detalhando os níveis, né? O estratégico aqui, que é o institucional, diretores, acionistas, auto-executivos, o que eles fazem? Definem objetivos globais, analisam alternativas estratégicas e elaboram o planejamento organizacional. Então, ele vai ali ler mercado, fazer negócio com o mercado, né, com os seus consumidores, com seus fornecedores. Né? Ele vai trabalhar mais essa questão de administração mesmo, certo? Independente do tipo, tá, gente? Às vezes a gente pensa assim, não, é alto executivo. Não, isso daqui em pequenos empreendimentos também tem. Né? Quem toma essas decisões é o nível estratégico, que são os diretores, acionistas, os donos, né? Propriamente falando, das empresas. Nível intermediário, que é o tático. Gerentes e coordenadores que vão articular os níveis estratégicos e operacionais. Esse aqui planeja, faz planejamento estratégico. Esse aqui garante que ele vai ser cumprido, passando ele para o operacional. Certo? Então, aqui o nível tático, ele administra os recursos, departamentos e elabora um plano tático. Esse aqui fala, eu quero aumentar o nosso faturamento em 50% esse ano. Quem vai alinhar isso daí? Quem vai passar isso para frente? O nível tático. Em multinacionais, quem está nesse nível tático? Engenheiros, coordenadores, gerentes, administradores, que não são donos ou acionistas da empresa. Então, esse aqui vira, eu quero aumentar 50% nosso faturamento ano que vem. Então, o nível tático se vira. Dá seus pulos, né? Dá um jeito aí de conseguir. Aí, esse pessoal aqui vai elaborar algumas coisas para passar para o nível operacional. Que é quem, né, executa a tarefa no dia a dia. Que esse aqui, gente, ele está ocupado executando a tarefa para ficar pensando em faturamento. Né? Ele está preocupado ali, ó, em fazer o produto. Então, assim, não vai levar para ele esses problemas. Quem tem que pensar nesses problemas aqui é o tático e o estratégico. Esse aqui ele tem que estar voltado na produção. Esse aqui ele é mais composto por mão de obra, né? Mão de obra ali para produção mesmo. Certo? Entenderam aqui os níveis organizacionais? Aí tem que ver em qual que vocês estão aqui, ó, no trabalho de vocês. Eu tô nesse aqui, no operacional. Pessoal. Então, né, aí dependendo do nível que vocês estiverem, vocês vão ter atividades específicas. E a gente tem que respeitá-las também, igual a gente respeita a hierarquia. Como assim? Um gerente,
Ele pode, e tem a questão de liderança, ele pode ir junto com o nível operacional, auxiliar, mas ele não pode trabalhar para o nível operacional. É o contrário. O pessoal do nível operacional que tem que trabalhar para ele, tem que respeitar as ordens dele. Ele pode ajudar, ele não pode pegar para ele. Né? Ele não pode resolver todos os problemas, ele tem que orientar. Isso aí no dia a dia é complicado. Tem muita gente que sobe de cargo e não consegue aguentar a pressão. Porque sobe do operacional para o tático, mas não tira da cabeça o operacional. Né? Quer continuar fazendo, quer que o negócio dê certo, e às vezes vai lá e põe a mão na massa e vai fazer também. Né? Não pode, porque ele agora está no nível tático. Então agora ele vai lidar com questões mais difíceis do que quando ele estava no nível operacional. Então, o problema do nível operacional é do nível operacional. Né? Faltou um funcionário. Não é o gerente que vai resolver. Resolver assim, ele não vai sentar lá e vai atender. Talvez alguns minutos, sim, para ajudar. Mas o que ele vai fazer? Vai criar uma estratégia. Né? Você vai almoçar mais tarde, ou então vamos fazer hora extra, né? Para que o operacional supra essa falta. Porque se ele sentar lá e for fazer o serviço, as outras decisões que ele tem que tomar vão ficar para depois. Né? Aí vai acumulando serviço em cima do gerente. Que aí é quando o gerente não aguenta. Ao invés de resolver, ele tem que orientar. Resolver que eu falo assim, botar a mão na massa e ele mesmo fazer. Né? Ele tem que orientar a forma melhor de resolver. Dar a ordem certeira. Para que ele também não se sobrecarregue. Então, ele vai estar fazendo serviço operacional e hoje de nível tático, de nível intermediário ao mesmo tempo. Vai estar trabalhando para dois e recebendo para um. Mesma coisa operacional aqui, gente. Você está no operacional, né? Logicamente tem a questão que a gente quer se destacar, às vezes a gente quer subir de cargo e tal. Mas, assim, cuidado. Porque às vezes você começa a fazer tudo e o seu gerente está lá de boa, né? E você não sobe de cargo. O operacional é operacional, não resolve o problema. O problema chegou, joga no colo do gerente. Joga no colo do nível tático. Ele está lá para isso. Para resolver o problema. Não é você. A máquina quebrou. Pô, parei a produção, a máquina está quebrando. Ah, não, vou consertar a máquina. Se der problema, você vai responder por isso. Então, assim, por isso a gente fala respeito à hierarquia, porque assim a gente fica também resguardado por ela. Quem mandou você consertar a máquina? A primeira coisa que eu te pergunto. A máquina quebrou, você foi lá, consertou para não parar a produção, aí acontece um acidente. Ao invés de eles lá batendo as costas, falando muito obrigado por você ter arrumado a máquina, estar preocupado com a produção, eles vão pegar você e vão perguntar quem mandou você arrumar a máquina. Você não recebeu essa ordem. Por que você arrumou a máquina? Né? E assim vai. Certo? Principais funções organizacionais. As áreas ou unidades organizacionais são tarefas especializadas, né, separadas em grupos de pessoas que vão executar o que a organização precisa para alcançar seus objetivos. A gente tem 4 funções principais. Né? A primeira que é o marketing. O que o marketing faz, gente? Ele identifica os consumidores, o que eles querem e as estratégias de venda, de comunicação, para deixar o seu produto conhecido, para criar valor e satisfação. Né? A bendita da Coca-Cola. Né? Dependendo do lugar que você vai, já está R$ 15. Uma garrafa de 2 litros, a gente compra. Porque o marketing dela foi muito bom. Né? E ele está investindo em marketing até hoje. E assim vai. Porque é um produto que dominou o mercado. Entrou no mercado e todo mundo gosta, todo mundo quer. Né? Então, o marketing faz isso. Ele insere o produto no mercado e tem que manter. Igual a gente falou do Morango do Amor. O marketing dele até que foi bom. O problema dele foi mais para frente, que a gente vai ver. Mas não foi tão bom que sustentou ele. Porque a partir do momento que começou a subir o preço demais, o pessoal já foi cansando daquilo, que a produção era difícil.
né? A gente vai ver aqui depois. A questão financeira não era tão boa. Aí ele morreu, né? Chegou, subiu, morreu. Chegou no pique, caiu, certo? Então, o marketing ele vai ser responsável por manter seu produto ali no mercado, manter ele competitivo, manter ele conhecido, manter ele no top 10 ali do Netflix, do Instagram, né? Para que as pessoas não esqueçam dele, certo? Produção. Gerencia técnicas de produção de bens e serviços, incluindo planejamento, ergonomia, controle de projetos, etc. A questão do morango do amor. O problema era aqui, ó. Ele era de difícil produção, ainda mais em escala, em grande escala. Ele é algo assim gostoso e tal, mas para você produzir muito era difícil. Porque tinha o ponto correto, aquele negócio, aquele enjoamento todo, né? Essa questão da ergonomia que acabava com as coitadas das doceiras. E não agregava o valor que valia. Porque é um produto artesanal, é um produto de difícil, né? Produção, difícil de manter, que tem que manter ele gelado, tal, tal, tal. Então, assim, estava ficando complicado. Então, as pessoas começaram a parar de fazer, também porque passou aquela febre. Entra a questão financeira. Não está, o valor, né, de venda já não está pagando mais. Todo mundo está fazendo morango do amor. Então, já não está vendendo. Né? Entra a questão financeira. As finanças protege e utiliza eficazmente os recursos financeiros, controlando o crédito, investimento e financiamento. Então, eu vou ter o marketing, faz propaganda, produção, e faz tudo ali para produzir, e eu tenho as finanças, que é o financeiro. Eu tenho que ter dinheiro para produzir, tem que ter capital inicial, tem que ter um valorzinho ali para começar a rodar, e para me manter. Caso aconteça alguma coisa, né? Eu tenho que ter um dinheiro ali, um gás ali para me manter. Trabalhar com crédito, investimento, financiamento, etc. E por último, e não menos importante, os recursos humanos. Alguém tem que trabalhar nisso daqui. Né? Alguém tem que decidir dentro disso daqui. Você tem que ter aquela sensibilidade. Você tem que ter a mão humana ali na sua organização. Seleciona, gere, orienta colaboradores, alinhando as políticas de pessoas à estratégia da organização. Né? Isso aqui a gente vai falar muito de ambiente corporativo. As empresas têm esses ambientes formados já, né? Que é por um conjunto de valores e culturas ali que a empresa vai criando aquela cara, aquele rosto, certo? Então, os meus colaboradores, eles vão se alinhar com aquilo ali ou vão sair. Ou eles vão, né, fazer parte do ambiente, ou eles vão se sentir desconfortáveis e vão sair. Né? Aí a gente fala a questão da rotatividade. Empresa que tem rotatividade demais é problemática. Não para ninguém em tal lugar. Alguma coisa está errada. E essa alguma coisa, 90% das vezes, é gerenciamento. Certo? Então é a questão que você tem que olhar. Né? Esses recursos humanos ali, porque eles vão criar a cara da empresa. Porque vai criando um grupo ali de pessoas e elas vão, né, aprendendo umas com as outras e vai tendo uma cultura comum. Então, eu só vou conseguir funcionar, os colaboradores, que, né, participem também dessa cultura, né, que tenham os mesmos valores, etc. Por isso que eu não posso sair contratando qualquer um. Né, porque eu tenho que ter aquele colaborador que se encaixa no que eu realmente necessito. Aí entra no tipo, né, da empresa, na missão, nos valores da empresa, etc. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esses recursos. Já que eu já puxei, né, um assunto, vamos lá, ambiente organizacional. O que é ambiente organizacional? É o conceito dele. O ambiente em que as organizações atuam oferece vantagens e riscos. As mudanças ocorrem com extrema rapidez, exigindo uma adaptação e uma decisão rápida, lá do nível estratégico. A análise ambiental é a prática de rastrear essas mudanças antes delas acontecerem, para identificar
que vai ser uma ameaça para mim, o que eu vou considerar como oportunidade, o que vai me dar restrições, o que vai operar com contingência na minha gestão empresarial. Né? Então, a análise ambiental ocorre em todas as dimensões. Então, tem que ver tudo. Quando a gente fala mercado, não é só a bolsa de valores. Entra todos os fatores. Econômico, político, legal, social, natural, tecnológico, competitivo, recurso humano, tudo isso daqui entra. Certo? A gente está com um problema na nossa região aqui, né? Por causa de um problema no ambiente organizacional voltado para a economia e política. O que é esse problema, gente? As guerras que estão acontecendo estão aumentando valores, né, por causa da guerra, por causa dos locais fechados e tudo, estão aumentando valores de produtos, matéria-prima que algumas grandes empresas aqui necessitam para produzir, que está impactando diretamente a produção, o lucro, né, e o mantimento dessa empresa. Então, essas empresas estão paralisando sua produção por causa do preço de um produto, de uma matéria-prima específica que está tão alto que está inviabilizando o processo produtivo, né, dessas empresas aqui na nossa região. Então, a empresa, uma unidade já fechou, outras estão paralisando, né, por causa do ambiente político, que impactou diretamente no ambiente econômico. O que a guerra lá não sei aonde tem a ver comigo? Isso daqui. Né? Porque tudo, gente, hoje em dia, tudo é interdependente. Com a globalização, não tem como mais. O que acontece lá na China vai me atingir, sim. O que acontece lá nos Emirados Árabes vai me atingir, sim. Porque agora o mundo é globalizado, eu tenho produtos do mundo inteiro. Talvez não seja diretamente, mas indiretamente eu vou ter influência do mercado. Eu vou ter influência de fora. Então, por isso que a gente, às vezes, tem que ficar atentos a isso. E, por exemplo, né, a questão de guerra. Gente, guerra não faz bem para ninguém. Guerra é bom só para quem produz arma. Porque guerra só dá problema. Né? E tem gente aí querendo brigar com o vizinho porque ele gosta do político fulano e eu gosto do ciclano e nós vamos matar um ao outro por causa de política. Não, isso não tem cabimento. E assim, o ser humano ele anda tão reativo que qualquer coisinha, né, ele está explodindo. E a gente tem que tomar cuidado demais com isso, porque hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, se os chefes de Estado começarem com essa brigaiada, o mundo vai acabar, né, pessoal? Porque assim, a gente tem muita tecnologia, né, e o ser humano não está muito bem da cabeça, não. Então, voltando aqui, então essa análise ambiental, ela vai ser de suma importância para o mantimento da minha empresa também. Né? Para eu ver se eu vou conseguir fazer ela crescer, se eu vou entrar num momento ali de rescisão, né? Se eu vou aproveitar aquela onda ali, ou nadar naquela onda, a questão do morango do Amos Doceira nadou na onda, surfou na onda. O momento era aquele, eu vou fazer isso. Né? Eu conheço uma moça que faz doce, uma confeiteira, assim, os doces dela são maravilhosos. Ela falou para mim, ó, eu tô fazendo morango de amor, do amor, né? Na época eu falei para ela que eu tava viajando, eu queria, ela falou, quando você voltar, eu não vou estar fazendo mais, porque vai ter passado a onda. E foi dito e feito. Né? Eu voltei, ela falou, não estou fazendo mais. Aí ela até fez um para mim. Né? Porque ela sabia que aquilo ia passar. Ela entende demais de administração. Então, assim, né, elas surfaram na onda. Então, isso daí, ela soube ler o ambiente. Né? Não investiu demais para não ter perda. Né? Conseguiu trabalhar dentro daquela, né, aquele boom que teve, lucrou para caramba e parou. Né? Soube medir. Soube ler o ambiente. Então, o ambiente, ele se divide em externo e interno. O externo, a gente vai ver que tem o macroambiente e o microambiente. A gente vai ver hoje o macro, tá? Não vai dar tempo de ver o micro vai ficar para a próxima aula. E o interno também vai ficar para a próxima aula. Né?
é a própria organização com suas potencialidades e limitações. É o ambiente que determina como a organização deve funcionar e alcançar seus objetivos. Né? Imagina a organização como um barquinho no mar. Então a gente vai, né, se adaptando de acordo com o mar, né, de acordo com como é que está o mar naquele momento. Né, para eu manter o meu barquinho ali, né, bom, são e salvo, né, para que ele não afunde. Então isso daí é o ambiente. Então a gente tem que olhar, principalmente o externo. Tá? A gente vai falar bastante dele aqui. Né? Mas o externo, quando ele resolve atrapalhar, ele atrapalha pra caramba. Tá? Então vamos lá, vamos falar do externo. Macroambiente, uma visão geral. Nossa, ficou tão pequena a letrinha. Ele é composto por um conjunto bem amplo de condições e fatores que vão influenciar todas as organizações de mercado. Né? Desse ambiente surgem oportunidades e ameaças. O que para mim, às vezes, eu vejo como ameaça, o meu concorrente é uma oportunidade. Então é difícil falar isso é bom, isso é ruim? Depende. Como é que vai dar para aproveitar isso? Você vai ter que se defender, porque vai ser uma ameaça, para você não perder tanto, ou você vai poder aproveitar de algo desse momento e fazer com que, né, esse momento vire uma oportunidade para você. Aconteceu na pandemia. Muitas empresas, muitos empreendimentos fecharam, porque o lockdown foi uma ameaça, né, que acabou com várias empresas. Outras viram, né, algumas oportunidades nascerem disso. Né, a questão do delivery, a questão da venda online, né, cresceu demais na época da pandemia, porque, né, o pessoal aproveitou a oportunidade, né, daquele momento terrível, né, para não parar. Para não parar. Quem não conseguiu, que alguns serviços realmente não dava para fazer assim, né, ou teve um prejuízo gigantesco ou fechou. Ou se é oportunidade, se é ameaça, depende. Depende do seu ramo, depende da sua disposição, depende dos seus recursos, né, para poder aproveitar ou não aquele momento. Então, as empresas devem ser hábeis para identificar as diversas variáveis que compõem esse macroambiente. Aqui a gente tem um resumão, né? Tecnológico, inovação e obsolência. Né? Inovação, todo mundo sabe, né? São novas tecnologias, a gente está com a IA aí, ó. A IA agora está fazendo tudo. Eu conheço gente agora que não veste uma roupa se não perguntar para a IA se ela não se combina. O IA está aí. Quem não se adaptar, né, a gente vai sofrer bastante aí. As empresas que não se adaptarem a isso vão, né, tendem aí a, né, ter vários prejuízos ou até mesmo fechar. Né? Obsolência, o que é obsolência? Né? A questão tecnológica e os nossos produtos, nossos recursos tecnológicos, eles têm ali uma validade programada, que nem é tão programada assim. Né? Você compra um computador hoje, um celular hoje, ano que vem já não vale nada. Ele fica obsoleto. Né? Porque está tudo mudando rápido demais. Então a gente tem que aprender a ver essa obsolência, prever essa obsolência para não ter tanto prejuízo. Isso daí faz parte do macroambiente também. Como assim, professor? Eu tenho uma máquina que produz camiseta. Né? E essa a produtora dessa máquina está me oferecendo um modelo novo, tal, e eu não vou comprar, eu não tenho dinheiro, eu não quero comprar. Eu gosto do modelo antigo. Só que com essa mudança, né, da empresa que produziu a minha máquina, né, essa empresa que produz a minha máquina, ela vai parar de produzir peças de reposição. Ela vai parar de dar manutenção na minha máquina. Ela vai parar de dar auxílio para os seus clientes que ainda mantêm essa máquina, porque ela foi considerada obsoleta. Ela vai chegar um momento que eu não vou ter nenhum apoio mais para minha máquina. Então ela entrou em obsolência. Então, se eu não souber trocar na hora correta, eu vou perder. Né? Que aí eu não vou ter peça de reposição, eu não vou ter manutenção, né? Eu não vou ter nada. Então, minha máquina vai ficar obsoleta.
Eu vou ficar completamente dependente dela. E se ela quebrar, acabou o meu negócio. Então, esse é um exemplo de obsolescência. Celular é outro. Né? A gente tem aí, né, o Android, por exemplo, né? Tem as versões. Tem celulares aí, tem telefones mais antiguinhos que já não rodam. Não roda o WhatsApp, você não consegue abrir o Facebook, não consegue abrir nada. Né? Porque ele ficou obsoleto. E ele não aceita atualização. Então, esse é o nosso problema maior com a questão tecnológica. Aí também vem a gente. Se a gente não adapta, né, a gente vai acabar sofrendo bastante. Ambiente político legal, né, leis, tributos e normas. Eu tenho que ficar de olho nisso daí. Porque muda uma lei ali, às vezes o que eu faço hoje é legal, amanhã já não é mais, eu posso ir para cadeia. Então tem que ficar de olho nessas leis. E elas vão impactar o meu empreendimento, mesmo que seja pequeno. Tributos, né, o aumento dos tributos. Ultimamente a gente está, né, a gente sempre foi tributado, mas agora não está tendo jeito de correr mais. Né? Então, assim, está unificando tudo, o sistema com a tecnologia. Então, né, o governo sabe cada real, cada centavo que você ganha e que você gasta. Então, aí vocês aí, né, tem que declarar o imposto de renda até o final do mês, né, não adianta querer fugir dele, não. Porque tudo é rastreável hoje em dia, tudo é tributado. Então, tem que ficar de olho nessa questão. Sociocultural, né? Cultura, valores e comportamento. A sociedade muda, né? Eu tenho momentos. Vamos falar aqui, ó, de cultura. A gente está, né, o mês que vem é a Copa do Mundo. Né? No Brasil, né, ainda está fraquinha, mas tem essa cultura, né, do futebol e tudo. Né? Quem é do mercado de vendas está aproveitando já está enfeitando, já está vendendo. Né? É uma parte do macroambiente. E se você souber aproveitar, né, você vai ter ali várias vendas. Valores, a mesma coisa. Comportamento, política. Esse ano tem eleição, esse ano vai ser uma loucura. O comportamento do brasileiro vai mudar completamente. Aquele seu coleguinha que você gosta demais vai virar seu inimigo. Tem que saber ler isso daí, relevar isso daí também, que a nossa empresa vai fechar. Econômico, inflação, renda, mercado. Minha matéria-prima está cara demais. Eu não vou conseguir produzir, porque o pessoal não vai pagar o preço que eu vou querer. Então, econômico. Então, talvez o momento seja melhor eu dar uma parada, dar uma reduzida, dar uma paralisada, para não ter prejuízo. Demográfico, população e estrutura social. Tem muita empresa, pessoal, que só pode, né, franquias, que só podem ser abertas em cidades com mais de 150 mil habitantes, por exemplo. É demográfico. Né? Que são essas empresas de fast food que ganham no volume. Então, se não tem muitos habitantes na cidade, ela não vai ter muita venda. Então, ela não vai conseguir atingir o lucro que ela queria, porque o lucro dela é baixo em unidade. Né? Por sanduíche que ela vende ali é baixo. Agora, pelo volume, já é mais alto. Então, essa aí é uma questão ali do ambiente demográfico. Preciso verificar essa questão. Né? População, estrutura social. Né? E tem os bairros, por exemplo. Pega uma cidade grande aí, os bairros mais centrais vão acumular mais pessoas, né, que tenham uma classe social mais elevada, certo? Os bairros mais periféricos vão ter uma incidência maior de pessoas de classe social mais baixa, né, de baixa renda. Então eu preciso saber ler isso daí. Eu vou abrir uma boutique que vende um vestido por R$ 2.500 na periferia, ou num bairro mais central. O que vocês acham? Nesse caso, pessoal, né, o que seria melhor? Eu preciso ver a questão da estrutura social. Né? Talvez lá na periferia, nada me impede de abrir a boutique lá, querer vender um vestido por 2.500. Mas a população daquele bairro, né, não vai ter renda para comprar.
certo? Vai passar lá e fala assim, que horror, tá caro, não vou comprar, vou comprar na Shopee. Enquanto lá no bairro mais central, onde tem uma acumulação maior de pessoas de classe média alta ou alta, altíssima, né? Vai falar, nossa, aí é troco de bala, eu vou comprar. Então, essa é a questão, né? Demográfica, estrutura social e população. Então, vai depender, né? Eu tenho que verificar isso daí. Né? Eu uso muito o exemplo também do Polo Sul, do esquimó. Né? Eu vou querer vender sorvete para o esquimó. Vou abrir uma sorveteria lá no Polo Norte. Posso abrir. Posso até vender. Mas se eu abrir uma sorveteria na praia, vou vender picolé na praia, eu vou ganhar muito mais. Né? Lá no Rio de Janeiro, vou vender picolé lá quando tiver um 40 graus. Eu vou vender muito mais. Por quê? Demográfico. Né? Pessoas, local, né? Estrutura social e por aí vai. E o físico natural, né? Que vem dos recursos naturais e meio ambiente. Né? O turismo natural, né? O turismo ali, né? Ecológico. Tem gente que aproveita disso, tem gente que não sabe aproveitar. Né? Então, ele também vai ser um ambiente que vai influenciar. Né? Se o meu empreendimento for mais voltado para essa pegada ecológica, aí vai ser bom demais, cara. Agora, se ele não for mais tecnológico, por exemplo, eu estou num local ali que só tem turismo rural, turismo ecológico, eu posso ter problemas. Né? Eu posso não ganhar, né, tanto quanto eu desejava, porque eu não soube ler o ambiente, né? Eu não soube um local mais estratégico para abrir o meu empreendimento, certo? Pessoal, né, eu vou parar por aqui hoje, né, para na próxima aula a gente já, né, continuar ali com terminando o macroambiente e começando o microambiente. Eu não vou conseguir, né, detalhar um por um, apesar que eu já falei um pouco, né, mas eu preciso falar um pouquinho mais sobre, certo? E daqui a pouco eu já dá o horário da aula. Então, hoje a gente para por aqui e na próxima aula a gente continua, certo? A gente continua ali, né, termina a questão do macroambiente, vê o microambiente e vai para as partes ali estratégicas operacionais. Certinho? Alguma dúvida por enquanto? Não, tá tranquilo? Então eu aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigado e boa noite.